Gente, eu vou falar isso daqui no vídeo, mas só que eu tô falando antes por conta do pessoal da minutagem. Gente da minutagem, que gosta de ver só o relato. Por favor, não pule, eu prometo que é rápido. Gente, sabe o nosso episódio 2 do quadro Penumbra, onde é a história de troca de cabeça? Eu achei tão legal, mas tão legal que eu mandei pro canal da Leandra. E ela contou, gente, ela contou o nosso relato. Não é meu, não é daqui de casa, é nosso, é nosso. Ela contou o nosso relato, gente. E eu só peço uma coisinha pra vocês. Vai lá no vídeo dela, curte, compartilha, faz tudo no vídeo dela e comenta pra mim lá no vídeo dela. Ó, esse relato é do canal do Rômulo, ele que mandou pra Leandra e tal, pra gente engajar aqui em nossa comunidade. Minhas Luluzetes, vocês estão me ouvindo, né? Faz esse favor pra mim, por favor. Tá bom, gente? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Falou! Gente, eu esqueci de falar também que o nome do vídeo é Troca de Cabeça, tá? Olha lá, o vídeo se chama Troca de Cabeça. Ela colocou ontem, eu vou postar esse vídeo no domingo, ela colocou um dia antes. É só olhar lá, é tipo uma bruxa segurando a cabeça de dois meninos na foto, tá bom? O nome é Troca de Cabeça. Me dá essa força aí, minhas Luluzetes, por favor, bora lá, bora lá. Falou, galera, agora bora pro vídeo, falou! E, gente, eu esqueci de falar, tá bom? Eu fiquei tão puto nesse relato que eu esqueci de falar pra vocês do bendito vídeo no final. A moça, ela mandou junto em anexo do e-mail dela o vídeo de quando ela descobriu que o dito cujo, que eu não vou dar spoiler pra você, fez o que fez com ela. Ela gravou um vídeo ali e mandou pra gente. Aí ela tem esse vídeo ainda com ela hoje em dia e mandou pra gente ver, tá bom? Aí eu anexei ele no final do vídeo, é que eu fiquei tão puto que eu esqueci de falar, perdão. Salve, 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 galera! Tranquilo, tudo na paz, todo mundo? Meu nome é Rômulo e você está no canal Memórias e Mistérios. Pessoal da minutagem, hein? Já tô avisando aqui, tá? Eu sempre aviso no comecinho do vídeo. Primeiro link, opa, clicou aqui na descrição, abaixou até o final. No penúltimo, na penúltima escrita tá lá, tá? A minutagem. Não gosta de me ouvir falar, só quer ouvir o relato e seguir sua vida, só clicar na minutagem que você já vai direto pro relato e depois segue sua vida, tá bom? Um beijo pra você da minutagem. Agora eu vou falar com o pessoal que fica aqui na introdução. Então, galera, primeiramente, muito bom dia para você que está me ouvindo de dia, muito boa tarde para você que está me ouvindo à tarde e muito boa noite para você que está me ouvindo à noite. Galera, hoje vai ser rapidinho a introdução, tá bom? Que eu tô tentando diminuir, que eu tô achando que tá muito tempo de introdução, tá bom? Até para vocês que gostam de me ouvir falar. Mas enfim, galera. Eu só queria dizer para vocês curtirem, gente. Assistir o vídeo, dá uma curtida para mim, comenta, compartilha. Gente, quem não conhece uma pessoa que gosta desse tipo de histórias, compartilha com um amigo do trabalho ou da faculdade, porque quem compartilha também compartilha, e assim vocês vão me ajudando. Se tiver a função de hypar aí, se vocês verem que meu conteúdo merece um hype, dá uma hypada aí para mim também, tá bom? Que vocês me ajudam demais nesse início do canal. Vocês vê aí que eu tento me esforçar bastante para trazer conteúdo para vocês. Eu trabalho fora, mas eu paro meu tempo, paro minha vida para trazer conteúdo para vocês porque eu gosto de fazer. Eu não faço isso é por dinheiro, é por isso, é porque eu gosto, sabe? E eu quero que mais pessoas vejam o nosso conteúdo aqui, tá bom? E, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês gente, sabe aquele relato que eu contei para vocês aqui, o último do Penumbra, o episódio 2? Gente, eu achei ele tão impressionante que eu falei assim, mano, eu vou ter que mandar pra Leandra. E eu mandei ele pra Leandra, gente. E ela leu o nosso relato daqui do canal. Cara, eu fiquei tão feliz porque ela leu, que é o de troca de cabeça. E, gente, se vocês conseguirem e tiverem um tempinho, faz um favor pra mim, por favor. Vai lá no vídeo da Leandra, curte o vídeo dela, claro, comenta e tudo mais. Mas fala lá, esse vídeo é lá do canal do Rômulo. Ele mandou pra Leandra e tal, só pra dar uma engajada, pra fortalecer o canal. Porque ela contou lá da forma excelente dela e tudo mais, porque eu falei, mano, esse relato é muito bom, acho que a Lili ia gostar de contar lá também. Aí eu mandei pra lá e ela contou, galera, contou o nosso relato, porque não é meu o relato, é nosso, tudo que tá aqui nesse canal é nosso, beleza, galera? Muito obrigada por tudo. E é isso, gente, a introdução, o primeiro link da descrição aqui já tem
o link da playlist completa do Penumbra. Se você está chegando agora e quer acompanhar todos os episódios, é só clicar aí que você já vai direto para a nossa playlist completa do Penumbras, que é o quadro em questão. E outra coisa, galera, e no final do vídeo, antes de falar o que eu vou falar a seguir, no final do vídeo eu também deixo um cardzinho, tá? Que é só você clicar também e você vai direto para a playlist. E outra coisa, galera, eu vou ter que parar aquelas. Eu falei que eu não ia demorar na introdução, mas eu preciso falar algumas coisas, tá? Eu vou ter que parar com aquela questão de sequência de vídeos, tipo vivências, penumbra, vivências light, vivências, penumbra, vivências light. Por quê, galera? Porque não sei se vocês sabem, mas nosso canal ele é de relatos pesados. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, eu fui tomar água na meia-noite na cozinha e vi um vulto passar atrás de mim. Eu não posso fazer isso com vocês, entendeu? Porque eu perco meu compromisso que eu tenho com vocês aqui diário de trazer histórias pesadas para vocês. Então, gente, tem vez que eu procuro histórias. Eu não, né? Porque é outro assunto que eu vou falar para vocês. Mas enfim, eu que procurava, agora não é mais eu, não é mais eu. E por isso que eu tô falando isso. Tem vez que a gente procura histórias, hoje é dia do Penumbra. Aí a gente procura histórias do Penumbra que são pesadas e a gente não acha. E aí eu não vou trazer qualquer porcaria pra vocês aqui. Porcaria assim, gente. Não que eu falo dos relatos do fórum, tá? Eu falo porcaria assim de questão de relatos que não tem nada a ver com o aspecto do canal, com o aspecto do canal, que é histórias pesadas. Tipo, de chegar e falar assim, eu tava tomando água e passou um vulto atrás de mim, eu fiquei com susto. E beleza, e aí? Entendeu? Isso é pesado? Vocês chegam aqui prontas pra. Igual a Thaís fala nos comentários, coloca o capacete que lá vem pedrada. Vocês esperam isso de mim, entendeu? Não que eu vou vir aqui contar uma historinha qualquer pra vocês. E pra fazer isso eu prefiro parar com o canal. Então o que eu vou fazer agora? Gente, independente de qual seja o quadro, se for vivências, vivências light ou penumbra, eu achei uma história pesada eu trago pra vocês. Mas só que tem 5 vídeos seguidos do penumbra. É as histórias que eu achei pesada, entendeu? Agora, mas tem 3 vídeos seguidos do Vivências. Gente, as histórias que eu achei pesadas. E tem do Vivências Light. Gente, as histórias que eu achei pesadas. Entendeu? Vai ser mais aleatório assim o canal. E outra coisa, gente, eu tava conversando aqui em casa e eu conversei com a minha mulher. Eu falei pra ela assim, amor, eu queria ser mais assim, solto no canal com o pessoal, sabe? Eu queria ser mais livre assim para trocar ideia com o pessoal. E ela me deu uma ideia. Ela falou assim, amor, o que você acha de eu separar os relatos para você e você conta? Porque, gente, é muito relato lá no fórum. Tipo, é mais de 5.000 relatos. Então eu nunca consegui ler todos. Gente, são 5 anos de fórum, tá ligado? O que você acha de eu separar os relatos e você contar pro pessoal lá os relatos sem saber do que se trata a história? Ou no e-mail, tanto faz. Eu falei, mano, é bem legal porque vocês vão ver minha reação genuína, entendeu? Mas para isso eu tenho que mudar a forma de falar com vocês nos relatos. E ela também me deu essa ideia. Ela falou assim: por que você não faz algo mais conversado com o pessoal, sabe? Porque, tipo assim, o que a gente gosta mesmo é quando a gente tá lavando a louça e tem alguém contando uma história pra gente ali do nosso lado, ou na academia, ou limpando nossa casa. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Então, a partir de hoje, eu quero saber primeiro se vocês vão gostar. Esse é o vídeo teste dessa nova ideia que eu tô trazendo pro canal. Eu não vou mais contar histórias do Penumbra, entre outros, igual eu tava contando, sussurrando, falando devagar, porque isso aí exerce edição, é que vocês vê completo e mesmo assim algumas vezes eu ainda erro, mas exerce edição, aí eu tenho que editar, juntar parte por parte, tem vídeo que dá 50 partes, eu tenho que juntar para falar fluido ali para vocês, mesmo lendo diversas vezes. Aí ela falou, poxa, tenta conversar com o pessoal, sabe? Porque o seu intuito é ser um amigo do pessoal ali mesmo. É aquela voz que ela escuta lavando louça, limpando a casa. Então é isso, cara. E eu falei, nossa, é boa ideia. Então hoje eu vou testar. Eu vou contar o relato pra vocês como se a gente estivesse ali na cozinha da sua casa, você fazendo a comida e eu contando essa história pra você. Ou você na academia e eu na esteira do lado. Então essa vai ser a temática, tá bom, gente? Agora chega de enrolação, eu já falei tudo. É grande a introdução, mas bora pro relato e falou.
Bom, galera, agora chega de enrolação e bora para mais um relato aqui do canal, tá? Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou testar com vocês uma nova forma de leitura, vou tentar ler como se eu estivesse contando uma fofoca para vocês, sabe? Como se eu estivesse aí na sua casa, do seu lado, enquanto você faz enquanto você lava sua louça, enquanto você limpa seu chão, ou enquanto você faz sua academia. Eu acho que vai ficar algo melhor, tá bom? Mas depois vocês me falam se vocês preferem dessa nova forma, onde é como se eu estivesse conversando com você aí na sua casa, ou se prefere a forma antiga, tá bom? Mas enfim, bora pro relato. E o nome do nosso relato é A Nossa Vingança. Olá, Rômulo, tudo bem? Sou uma nova inscrita do canal. E antes do relato, gostaria de lhe parabenizar pelo belo conteúdo e dizer que já estou amando o seu canal. Pois bem, minha história é um pouco pesada, mas como o canal é sobre esse nicho, acredito que você não terá problemas em contar a minha história. Pode mandar, gente, aqui é para histórias pesadas mesmo. Enfim, bora continuar. Bom, minha história começou no ano de 2016, quando eu mudei para um quintal, quando eu me mudei para um, quando eu me mudei para um quintal compartilhado aqui na minha cidade. E até aquele momento, minha vida era tranquila. Éramos eu, meu esposo e meu filho Hugo. E éramos uma família feliz, normal, com seus problemas, porém normal, como tantas outras. E nós já havíamos morado em quintais compartilhados anteriormente, só que dessa vez foi diferente. E bom, para vocês entenderem, para vocês entenderem melhor o contexto de como era aquele quintal, eu vou explicar mais ou menos para vocês como aquele lugar funcionava. Bom, era um quintal mediano, nem tão grande nem tão pequeno. A minha casa era a primeira do quintal. Tinha um portão, um pequeno quintal na frente, a entrada para minha casa, com um portãozinho e um muro que dividia o pequeno quintal que tinha após o portãozinho da minha casa do corredor. Ou seja, gente, pelo que eu entendi aqui, era um portão sem principal, aí tinha um quintalzinho pequeno, aí tinha um portãozinho da casa dela e o quintalzinho para ela. E dentro desse quintalzinho tinha um muro que dava para o corredor. Acho que foi isso, para vocês entenderem melhor. Agora bora lá. E no final do corredor tinha a casa de Caio, que era o nosso inquilino. Um jovem senhor, bem apresentável e um ótimo vizinho, que desde o primeiro momento a qual nós entramos naquele local, sempre nos ajudou. Um senhor de um ótimo coração. Enfim, quando mudei para aquele local, eu estava em transição de cargo onde eu trabalhava. Eu trabalhava de contadora em uma grande empresa aqui da região e havia recebido uma proposta para subir de cargo e me tornar a chefe do setor de contabilidade daquele local. E meu marido também não ficava para trás. Ele trabalhava de encarregado em uma metalúrgica há mais de 6 anos. Nossa vida estava cada dia mais instável, e na nossa cabeça nós já havíamos decidido que aquela seria a última casa de aluguel a qual nós moraríamos. Nós mudamos para aquela casa, pois ela tinha 2 quartos e a nossa antiga só tinha um. E como o Hugo, que era meu filho, já estava ficando grandinho e já tinha seus 6 aninhos, decidimos melhor, ela escreveu assim, arrumarmos uma casa onde ele teria um cantinho só dele, com a bagunça dele e os brinquedos dele. E assim foi. Moramos naquela casa sem novidades nenhumas por 10 meses, tudo tranquilo, tudo na paz. Lembrando que o nosso contrato era de 2 anos, ou seja, ela tinha um contrato de aluguel com o dono da casa de 2 anos, ou com a locadora, enfim, eu não sei. Continuando. E bom, após passar moramos naquela casa sem novidades por 10 meses, tudo tranquilo. Lembrando que o nosso contrato era de 2 anos. Eles moraram por 10 meses na casa, até começar os problemas, gente. E o contrato deles era de 2 anos, tá? Só para deixar bem claro aí, caso eu tenha me embananado aí para falar para vocês, tá bom? Bom, meu contrato era de 10 meses. Nossa vida... calma aí, gente, perdão.
naquela casa sem novidade por 10 meses, tudo tranquilo. Lembrando que o nosso contrato era de 2 anos. E bom, após passar esses 10 meses, nossa vida começou a regredir. A promoção que já estava certa no serviço empacou. E meu marido começamos a brigar por nada. E minha vida começou a despencar. Até que um dia, meu marido chega do trabalho e me diz que foi mandado embora da empresa por justa causa, sem direito nenhum, pois ele arrumou uma confusão com um dos colaboradores e os dois chegaram às vias de fato. E como um líder não poderia dar tal exemplo, mandaram os dois embora por justa causa. Ou seja, gente, o cara arrumou uma treta no serviço com um colaborador e a empresa, por ele ser encarregado, né? Falou, poxa, mano, não é um bom exemplo. Então demitiu o cara. Enfim, bora continuar aqui. E desse dia em diante, após sua demissão, ele mudou. Começou a me trair, começou a chegar de madrugada do bar bêbado, até que em um dia, após tantas brigas por sua nova vida, ele me agrediu. Me deu um murro certeiro na boca, que se abriu em um corte profundo. Instantaneamente após o golpe. Tive que levar 8 pontos na boca e até hoje eu tenho a cicatriz. E aquilo foi a gota d'água para mim. Mandei meu marido embora, com lágrima nos olhos. Porque, gente, eu era casado com. Eu era casada com ele há mais de 13 anos. E isso é só de casados, fora os 6 anos de namoro. Quase 20 anos juntos com aquele homem. E ele nunca, gente, nunca ele tinha feito algo parecido comigo. E olha que a gente já teve brigas ferozes antes, mas nunca ele sequer havia levantado o tom de voz para mim. Pelo contrário, era eu quem sempre estava errada nas discussões. Ele era um homem culto, só bebia socialmente, extremamente respeitável no trabalho e na família. E além disso, ele era um ótimo pai. Enfim, gente, continuando. Uma das minhas características mais marcantes por todos, que todos me conhecem por essa característica, é ser uma pessoa fria e calculista. E aquele homem sabia bem disso, que se ele continuasse ali, eu iria me vingar por ele ter me dado aquele soco. E após eu mandar ele embora, né? E ele sabendo que eu sou uma pessoa vingativa, ele acatou a minha ordem e foi embora. E ele voltou para casa da mãe dele. E eu continuei morando sozinha. Meu marido só ficou na casa da mãe por um mês e começou a morar. O quê? Calma aí, gente. Meu marido só ficou na casa da mãe por um mês e começou a morar na rua. E 5 meses depois que separamos, ele, que já era um usuário de drogas, foi assassinado pelo rapaz que brigou na firma com 56 facadas. Meu Deus do céu. O cara morreu com 50. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Meu Deus. Enfim, gente, vamos continuar aqui o relato. E essa foi a primeira perda da minha vida, após me mudar para aquele local. Desde a morte de meu marido, éramos somente eu e meu filho, que, coitado, ainda não entendia muito sobre a vida. Meu Hugo possuía asma e em uma noite acordou em uma de suas crises. E eu, já acostumada com aquela situação, segui os procedimentos padrões. Lhe dei sua bombinha de ar e fiz sua inalação com Berotec e Atrovente. Porém, gente, nada surtia efeito. Ele não melhorou. Então, ao ver aquilo, peguei o meu carro e corri com o Hugo até o hospital particular, pois meu filho tinha o convênio da firma onde eu trabalhava. Porém, naquela noite, por algum motivo, o cartão do convênio estava. Opa, calma aí. O cartão do convênio estava constando inválido, ou seja, o cartão estava como se não tivesse validade ou não existisse. E não quiseram atender o meu filho. E eu, sem tempo para discussões, corri para o hospital público mais próximo a mim. Porém, ao chegar lá, todos os leitos de urgências estavam lotados. Aquele hospital estava um verdadeiro caos aquele dia.
As enfermeiras fizeram o que estava ao alcance delas. Conseguiram arrumar uma maca para o meu filho, que já estava tomando até remédio na veia. E eu, que sempre andava com um mini ventilador que ajudava o Hugo a respirar melhor durante suas crises, o liguei e fiquei ali, segurando aquele ventilador no rosto do meu filho. Porém, a cada segundo que passava, o meu pequeno respirava menos. E Hugo... Ah não, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Gente, perdão aqui. Não, calma aí. Ô, gente, eu faço essas pausas também nos outros relatos que eu leio pra vocês, tá? É porque eu só corto na edição. Mas como a gente tá tentando algo novo, eu não vou cortar, eu vou deixar. Mas, cara, pelo amor de Deus. E eu, como não li esse relato, enfim, eu não vou nem comentar. Senão eu começo a chorar. Desculpa, eu sou assim. Vamos lá. Porém, a cada segundo que passava, meu pequeno respirava menos, e Hugo morreu ali em meus braços, sem ar e em frente a um ventilador. E ali, naquele instante, meu mundo desabou. A única coisa que me segurava de pé era aquele menininho, que tinha a cara do papai e o sorriso da mamãe. E eu não aguentei. Peraí, gente, só deixa eu tomar água aqui. Bora lá. E eu não aguentei. Após a morte do meu filho, eu peguei licença do trabalho e me afundei na minha própria depressão por 5 meses seguidos. Não queria ver ninguém. Bom, eu vivi realmente o meu luto. Mas a vida não para, né, gente? Eu tinha que voltar a sobreviver. E digo sobreviver porque viver nunca mais consegui mais. Opa, gente, perdão aqui. Nossa senhora. A voz chega até a embargar. Você perder seu filho assim na fila de hospital, com falta de ar, com ventilador no rosto, só de para imaginar a cena já é doído. Mas enfim. E digo, sobreviver, porque viver nunca consegui mais depois de perder o meu filho. Voltei ao meu trabalho. E sim, gente, eles me aceitaram de volta, por conta que eles sabiam o que eu havia passado. E eu voltei a sobreviver. E, gente, eu juro que eu tentei, mas eu não estava mais aguentando. E em uma terça-feira eu tomei a decisão que após aquele dia de trabalho eu iria findar a minha vida. Eu iria findar a minha estadia nesse plano terrestre. Porém, quando estava dando o horário de ir embora, a faxineira que sempre limpava as salas daquele escritório me viu naquela situação e do nada, do absoluto nada, me parou e disse: "Minha filha, não faz isso com você. Esse não foi o curso natural da vida. O que fizeram para você foi mandado. Não tire sua vida por conta disso, por favor. Você não tem culpa de nada. O que fizeram contra você foi algo mandado para sua vida." E eu, ao ouvir aquilo, parei, né? E fiquei em choque escutando ela falar. Porque eu não havia falado aquilo para ninguém. Ninguém sabia o que eu iria fazer após o final daquele expediente. E aquela senhora ainda me disse que se eu quisesse, ela me levaria ao lugar aonde aquilo poderia ser quebrado. E eu, incrédula de como aquela senhora sabia daquilo, entendi aquilo como um sinal e disse sim. Eu disse que iria com ela aonde pudesse ser quebrado o que fizeram para mim. Enfim, continuando. Porém, além de estar incrédula, eu estava em dúvida, pois eu não queria acreditar, gente. Eu não queria acreditar que alguém fez algo assim pra mim, sabe? Eu nunca fiz nada pra ninguém, por que alguém faria algo do tipo pra mim? Mas enfim, marcamos um dia e fomos. E aquela senhora me levou até uma cartomante da região, que quando me viu sem nem jogar nada, que quando me viu sem nem jogar nada para mim, já me disse: "Mulher, o que fizeram para você foi pesado, e eu não sei nem como você ainda está viva ou ainda não está com ele." E eu, sem entender nada, pedi mais explicações. Então aquela mulher me acalmou e me pediu para sentar ali na mesa para começar a jogar as cartas de tarô para mim. E, gente,
Tudo que ela falou anteriormente saiu nas cartas. Alguém tinha feito algo muito forte para mim e eu precisava urgentemente de tratamento. Ou seja, gente, tudo que a mulher falou só de ver ela saiu nas cartas. Quando ela foi jogar as cartas de tarô, saiu. Mas enfim. E eu precisava de tratamento. Porém, através das cartas, ela não conseguia me dizer o que fizeram para mim. E me indicou um centro de Umbanda e me pediu para ir lá na próxima sexta-feira. Que lá eles já. Opa, que lá eles poderiam me ajudar e falar exatamente o que fizeram para mim. E o mais importante, quem fez aquilo para mim. Tá bom, gente, só vou tomar uma água aqui rapidinho. Bom, e com aquela luz de esperança de que aquilo não era algo da vida e de que os céus não me odiavam, eu esperei chegar a sexta-feira e fui. Cheguei naquela sexta-feira naquele local e era uma gira de esquerda. Eu cheguei, sentei, fiquei quieto e tudo mais, só observando o movimento. A gira começou e começaram as manifestações. Até que em um dado momento, eu que estava ali. Opa! Até. Deixa eu ver se ela escreveu certo aqui, gente. Até que em um dado momento que eu estava ali sentada, um dos colaboradores do local chegou até mim e disse que uma entidade X, gente, ó, ela colocou o nome da entidade aqui, mas eu não vou falar o nome da entidade por quê? Porque nesse Brasil que a gente vive, a gente já tem muito preconceito religioso. Então eu não quero dar sopa pra manga para quem diz respeito às religiões, sabe? Porque a pessoa pode vir aqui no meu canal, pegar um corte desse vídeo e totalmente distorcer e fazer o que ela quiser com isso daí. E aí eu não quero ter minha voz, meu canal atrelado a esse tipo de gente que não tem tolerância religiosa, sabe? Que não sabe respeitar a escolha dos outros. Mas enfim, vamos continuar aqui. Um dos colaboradores do local chegou até mim e disse que uma entidade em específico queria falar comigo a sós. E bem, eu aceitei, né? Porque afinal eu estava ali por respostas. E após a minha aceitação, aquele colaborador me levou a um lugar mais reservado daquele centro. E, gente, quando eu cheguei lá, a entidade já estava lá. E após eu chegar ao local, ela me pediu para sentar. E quando eu sentei, ela me disse: Minha filha, eu não deveria nem estar falando isso para você, mas meu cavalo me desobedeceu. Sabe, menina, eu sou pago para. Sabe, menina, eu sou pago para fazer o que me pedem. Eu não sou bom e eu nem sou mal. Eu só conduzo o desejo das pessoas. E eu falei para ele, a entidade ainda falando, tá, gente? E eu falei para ele não mexer com criança, que com criança não era para ele mexer. Mas sabe, fia, meu cavalo é desobediente. Ele gosta de tentar. Opa, meu cavalo é desobediente. Ele gosta de testar os limites do meu cabresto. E ele foi lá na Calunga procurar. Opa, ela escreveu exatamente do jeito que a entidade falou pra ela. Eu tô tentando ler da melhor maneira possível, tá, galera? Enfim. Vou voltar um pouquinho antes para dar um melhor contexto, tá, gente? Mas sabe, fia, meu cavalo é desobediente. Ele gosta de testar os limites do meu cabresto. Opa, os limites do meu cabresto. E ele foi lá na Calunga procurar a sanhagem para a criança. E isso, minha filha, isso eu não aceito. Vocês são cavalos crescidos, já têm pecados, já têm escolhas. Criança não. E sabe, minha filha, após ele me desobedecer, eu percebi que tem cavalo que só aprende no chicote. Meu cavalo me pagou muito bem para ter você, filha, mas ele não foi leal a mim. E como diz um ditado de vocês, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E após falar tudo isso, aquela entidade me contou que... Não, mentira. Mentira, gente. Ah, meu Deus, eu já matava na hora. Bora continuar aqui. E após falar tudo isso, aquela entidade me contou que Caio,
Sim, gente, meu vizinho, aquele senhor que era bonzinho com todos, que sempre nos ajudava, estava por trás disso. Ele disse que Caio era apaixonado por mim e percebeu que eu, com a família de pote de margarina, nunca daria bola para ele. E ele pagou essa entidade para destruir e acabar com a vida do meu marido. Porém, aquilo não envolvia meu filho. E após Caio ver que mesmo com meu marido morto, eu não estava dando bola para ele, ele pensou na cabeça de verme doentia dele, isso aí não é a menina falando, já sou eu, que o problema era o filho, né? Ai, que raiva. E decidiu procurar outro ser no cemitério que pudesse fazer o trabalho de morte para o meu filho. E assim ele fez. E vendo que mesmo assim eu não o queria, ele fez outro trabalho para que eu acabasse com a minha própria vida. Porém, a entidade lá do primeiro trabalho já tinha avisado Caio que ajudaria ele a me ter. Porém, não era para ele mexer com criança. E após ele desobedecer, e após ele descobrir que Caio desobedeceu, ele moveu alguns pauzinhos para que eu soubesse o que havia sido feito e que eu pudesse me vingar daquele maldito. O maldito ela não colocou, mas ele é um maldito. Desculpa aí, gente, a palavra. Mas enfim. Aquela entidade contou detalhes de como foi feito o trabalho. Caio, Caio fazia as magias no cemitério e, consequentemente, tinha que levar algo das magias para minha casa. E sabe, gente, sabe como aquele desgraçado fazia para colocar as magias que precisava dentro da minha casa? Bom, como eu disse, Caio sempre que saía. Calma. Bom, como eu disse, Caio sempre que saía de casa, necessariamente tinha que passar pelo corredor que dava com o quintalzinho da minha casa. E eu, na minha inocência e nos hábitos normais de qualquer ser humano de cabeça tranquila, tem, né? Os hábitos normais da vida, qualquer ser humano que não é doente mental tem. Sempre deixava os meus sapatos em cima do muro para tomar um ar e arejar o sapato, por assim dizer, né, gente? E sempre que eu fosse usar o sapato, né, eu tirava do muro e já colocava nos pés. Aquele sapato mais arejado, mais com arzinho, não ficava com aquele cheirinho de guarda-roupa e nem nada. Então, gente, só para recapitular, igual eu falei para vocês, tinha um quintalzinho, aí tinha um portãozinho, era a casa dela, que tinha um corredorzinho para entrar na casa dela, pelo que eu entendi. E nesse corredor tinha um muro que dividia a casa dela do corredor. E nesse corredor, o Caio tinha que passar dia e noite para ir e vir da onde que aquele desgraçado tem que ir e vir. Aí ela deixava os sapatos dela no muro ali, para tomar um ar, né? Tirava, não entrava com o sapato em casa, deixava no muro e entrava para dentro de casa. Aí ela, continuando aqui, que eu não sei ainda que ela colocou o que aquele cara fez com o sapato, mas vamos continuar aqui. E sempre que eu fosse usar o sapato, né, eu tirava do muro e já colocava nos pés aquele sapato mais arejado. E bem, foi isso que Caio usou para despejar aquela maldição sobre a minha vida. Todas as vezes que ele passava pelo corredor, ele jogava terra de cemitério enfeitiçada dentro do meu sapato, só que em poucas quantidades. E eu, achando que era o pó da rua, né, gente? Porque naquele lugar onde eu morava, se passavam muitos caminhões e enchia a casa de pó. Ou seja, ela via o sapato com um pozinho dentro e batia, falava, pó da rua, né? Eu deixo o sapato lá fora, se o quintal pegar pó, o sapato também vai pegar. Enfim. Após saber disso, eu fiquei literalmente puta da vida. Mas quem não ficaria? Quem não ficaria pé da vida com um desgraçado desse? Mas enfim, após saber disso, eu fiquei literalmente puta da vida. Briguei com a entidade. Mas depois, né, gente, eu percebi que ela só fez o que pagou pra ela fazer. E, gente, é verdade, cara. E a entidade já falou isso, cara. Eu pago pra o que. Eu faço o que me pagam pra fazer. E ela falou, mano, gente adulta é gente adulta. Gente adulta tem pecado. E é verdade, gente. Todos nós temos uma vulnerabilidade. Não adianta, não. Ah, eu sou santinho, eu sou isso. Alguém já fez merda na vida. Eu não tô falando essas merdas desse desgraçado, não. Tô falando merda da vida da gente mesmo. Uma mentirinha aqui, não devolver um troco ali. Todo mundo tem, ninguém é santo. E foi isso que a entidade falou pra ela, enfim. Briguei com a entidade, mas depois percebi que ela só fez o que foi paga pra fazer. E que Caio era o verdadeiro vilão daquela história. A entidade, percebendo que eu não havia acreditado 100% nela, me disse: Minha filha,
segunda-feira, assim que você for sair para trabalhar, olhe seus sapatos antes. Eu vou fazer com que Caio coloque uma terra de cor diferente em seus sapatos, terra preta, e aí você terá a sua confirmação. E caso você queira vingança e volte na sexta-feira, eu estarei aqui te esperando pra gente vingar. Opa, eu estarei aqui te esperando pra gente se vingar junto de Caio. Enfim, gente, bora que eu continuar aqui. Só deixa eu tomar água. Após falar tudo aquilo, a entidade desincorporou do médium, e eu, ainda incrédula, perguntei a todos daquele terreiro se conheciam Caio. Mostrei foto e tudo mais daquele homem, e ninguém, gente, ninguém conhecia o dito cujo. Nem o médium que estava incorporado pela entidade conhecia o maldito do Caio. Pois bem, voltei para casa revoltada e pronta para matar Caio. Mas como eu disse lá em cima, eu sempre fui uma pessoa extremamente fria e calculista. Então, colocando os nervos à flor da pele em si novamente, eu decidi esperar para ver o que a entidade, para ver se o que a entidade falou era verdade, né? Se na segunda-feira ia ter a terra preta lá no sapato dela. Pois bem, chegou a segunda-feira e quando fui trabalhar, vi meus sapatos e lá estava a terra preta que a entidade havia me falado. Então veio a confirmação de que Caio tinha matado meu marido e também matado meu filho. E eu queria matar o Caio. Aquele homem matou o meu filho, meu único filho. Porém, eu não queria só lhe dar uma facada ou um tiro e pronto, acabou. Eu queria ver aquele velho desgraçado sofrendo. Eu queria que ele tivesse a pior morte do mundo. Enfim, pois bem, chegou a sexta-feira e fui até o terreiro, já com o meu plano em mente, e falei com aquela entidade. E lhe contei todo o meu plano de vingança. Falei que queria uma amarração daquelas para aquele homem, para que ele sofresse e definhasse de amor por mim. E a entidade, ao escutar aquilo, também queria vingança, concordou. Mas, porém, ela me disse que uma amarração forte como a que eu queria só poderia ser feita se eu tivesse algo sexual com Caio. E eu, no meu ódio no coração, e ao ouvir aquilo, como eu sempre fui fria, e pensei comigo: se esse é o requisito para mim ver aquele desgraçado vegetar, que assim seja. Voltei para casa e mal terminei de abrir o portão e já fui direto para a porta daquele desgraçado. E após ele abrir a porta, não deixei ele falar um A e já me joguei em seus braços e lhe dei o ato mais gostoso de toda a sua vida. Caramba, mano, tem que ser frio. Tem que ser frio, mano. Tem que ser frio. Se você não for frio, sabendo que o pior inimigo mora na casa ao lado, parça, você já mata a pessoa. Ela não, ela. Mano, a pessoa teve. Mano, essa mulher, ela é foda. Ela teve coragem de deitar com um desgraçado desse. Mas enfim, gente. E após o requisito ser cumprido, eu voltei lá na outra sexta-feira. E a entidade fez o trabalho ela mesma. Não era um médium, não era um médium, não era ninguém. A própria entidade, de tanto ódio que estava do Caio, estava fazendo o trabalho. Ou seja, a própria entidade incorporou no médium e estava fazendo um trabalho. Não era tipo assim, ah, vai lá, compra uma galinha, faz isso, faz aquilo. A própria entidade falou, não, eu vou fazer. Tipo, não foi o sacerdote fazendo, foi a própria entidade incorporada que fez o trabalho. Ou seja, é bem mais pesado, né, gente? É a própria entidade fazendo o trabalho. Ó, aí ela até diz aqui: não precisei comprar nada. Além de mim, a entidade também que. Opa! Além de. Não precisei comprar nada. Além de mim, a entidade também fazia aquilo por vingança. E bem, assim foi feito. A entidade. A entidade fez o trabalho do. Opa! A entidade fez o trabalho de amarração. E após isso, fiquei mais um mês morando naquela casa. E nesse um mês, eu abusava completamente da boa vontade de Caio, mas sempre lhe deixando um passo atrás, sempre lhe deixando na vontade. Ou seja, gente, ela fazia todo aquele jogo de cintura, seduzia o cara e o cara já estava amarrado a ela, com a amarração das mais fortes possíveis. Ela fazia todo o jogo de cintura e quando ia pros atos finais, ela cortava ele, só por pura maldade, sabe? Dele ter o desejo por ela. Mas enfim.
E após um mês, e após um mês, calma aí, gente, que eu acho que ela escreveu errado. E após, em apenas um mês, eu lhe tirei quase todo o seu dinheiro. E do dia para a noite, eu me mudei. Fui para outro estado totalmente distante. Pedi as contas no trabalho, pedi as contas no trabalho, pois tudo naquele lugar me fazia lembrar da minha família perfeita que eu tinha antes. É, da família perfeita que eu tinha antes. E foi do dia para a noite. Em um belo dia, quando o Caio saiu para trabalhar, eu estava no quintal, e quando ele voltou de noite, eu não estava mais. Eu sumi do dia para a noite da vida daquele homem. Ou seja, imagina o estado que esse vagabundo desgraçado FDP não ficou. Ele já estava amarrado e a mulher já tinha tirado quase todo o dinheiro dele. E aí, do dia pra noite, você sai pra trabalhar. Tchau, meu amor. Quando eu voltar, eu tô aí. O vagabundo desgraçado achando que tava grandão, que tava bonito. Quando voltou, não tinha mais nada na casa. Não tinha mais ninguém. Mano, isso é pouco, isso é pouco. Mas enfim, sumi do dia pra noite. E como minha família sempre foi do interior, e Caio mal sabia quem eram os meus pais, pois no tempo em que eu me aproximei dele, eu nunca lhe dei alguma informação que pudesse me comprometer. Ele não conseguiu me achar, porque ele, louco de amor, só conhecia ela, ele não conhecia mais ninguém. E ela, ligeira, esperta de tudo, não falou pra ele nada, nenhuma informação que pudesse comprometer ela ou quem ela gostava, né? Mas enfim. E bom, esqueci de dizer que Caio já estava prestes a se aposentar de seu trabalho, cujo ele tinha um seguro de vida, e que nesse um mês, loucamente apaixonado por mim, eu o fiz deixar 100% do seguro de vida dele para mim. E bom, após eu partir, Caio não durou mais nem um ano, louco de amor. Opa, louco de amor. Por mim. Ah, entendi. Caio não durou mais nem um ano, louco de amor por mim e sem ter a sua amada por perto. Aquele verme desgraçado morreu em pouco tempo. Ficou louco e, pelo que eu fiquei sabendo, morreu na sarjeta, falando que viu um ser de capa preta em todos os lugares, e morreu também gritando o meu nome. E como ele morreu, né, eu recebi 100% do seguro de vida dele. E até hoje, 2025, eu tenho guardado um pouco do dinheiro daquele desgraçado. Bom, Rômulo, esse foi meu relato. Conheci o canal esses dias e já estou adorando. Obrigada. Gente, eu só vou tomar uma água antes de comentar. E, gente, o comentário vai ser longo, porque eu tô puto. Tá bom? Então, se você não gosta de escutar o comentário, obrigado pelo vídeo, por assistir o relato. E um beijo. Pra quem ficou, gente. Mano, o que leva a pessoa? O que leva a pessoa? Mano, você não conhece a pessoa, você é velho. Não adianta, gente. Nem se fosse novo tinha desculpa. Mas é uma pessoa velha, é um marmanjo, é um velho desgraçado de 52 anos de idade. É um marmanjo, é um velho, cara, é um velho que leva um marmanjo já vivido, tá ligado? E ele morava sozinho, pelo que a moça falou. E se ele morava sozinho é porque o cara era bem fudido, um bosta mesmo, porque ninguém queria ficar com ele, entendeu? Então, tipo assim, o que leva uma pessoa dessa a fazer um negócio desse? Mano, pra mim é inveja. Isso aí é inveja da vida dos outros, não é nem que ele queria mulher. Sabe por quê que eu falo que ele não queria mulher? Porque quando ele percebeu que nem ela enfeitiçada, ele matando o filho dela e o marido dela, ela querendo ele por tão nojento que ele era, sabe o que aconteceu? Ele falou: ah, então agora eu vou matar ela. Eu matei o marido, não deu certo. Eu mandei matar o filho, não deu certo. Agora eu vou matar ela. Sabe o que isso aí é? Inveja. É inveja da vida dos outros. É inveja do que as pessoas têm. Tá ligado? A gente, igual minha mãe sempre fala, minha mãe ela é muito boa com esses ditados, ela me ensinou muita coisa sobre a vida, ela e meu pai. Uma coisa que a minha mãe sempre fala é verdade, e meu pai também. Cara, só o sorriso no rosto da gente já gera inveja nas pessoas. A gente tem uma vida assim, mais ou menos, com dificuldade, às vezes, nossa, às vezes tá comendo ovo, tá comendo alguma coisa, mas, cara, não é isso que as pessoas têm inveja na gente, não, galera. As pessoas têm inveja da nossa alegria, da nossa família, da nossa união. Igual a mulher aí, igual ela falou, mano, minha vida não era perfeita, eu tinha minhas dificuldades.
Mas eu tinha minha família ali, eu tinha meu filhinho, eu tinha meu esposo, entendeu? E, cara, vocês sabem que eu não passo pano pra homem aqui, não. Eu sou homem, mas é pra mim que se foda, entendeu? Mas só que eu acho que o marido dela, cara, ela mesmo disse, são 20 anos de convivência. E eu acho que em 20 anos a gente conhece muito bem quem tá do nosso lado. Então eu acredito que, tipo assim, o marido dela só se tornou dessa forma por conta do que o cara fez pra ele, entendeu? Mas cê é louco, cara. Cê é louco. Olha onde que esse desgraçado chegou o nível. O cara matou uma criança, cara. E a parte que ela falou, eu não quero nem repetir do que aconteceu com o filho dela, me tocou pra caramba, cara. Eu cheguei até a embargar a voz, o olho marejou aqui pra contar a história pra vocês, porque eu pensei até em cortar essa parte, mas eu falei, não, vou deixar, porque essa é a realidade nua e crua, entendeu? Mas vamos contar e que assim seja. Aí eu falei, mano, eu vou contar essa parte. Eu sei que é triste, mas só que eu tenho que contar porque aqui é relatos pesados, né, gente? Quando eu criei esse canal, nem eu sabia que ia ser relatos tão pesados assim. Mas a única coisa que eu tenho pra dizer pra moça que me enviou esse relato lá no e-mail é que você se sinta abraçada, tá bom? Eu não posso estar aí presencialmente, mas eu queria, tipo assim, que você se sentisse abraçado escutando esse relato. Eu tentei contar da melhor maneira possível e eu acredito que as meninas que comentam aqui no vídeo também vão te acalentar, sabe? Porque, cara, isso aí é uma coisa que, mano, como um ser humano consegue ser sujo, sabe? Como que o ser humano consegue chegar a um ponto de podridão tão fétido assim, sabe? Eu fico revoltado, gente. É um revoltado. E ele morreu da pior maneira possível, que você pudesse, tá, moça? Isso aí você não pode carregar esse fardo, não. Porque, como você mesma diz, né? Eu acredito que você entende isso. Porque você mesma falou que você é frio e calculista. E realmente, gente, realmente. Você tá certa. Morreu na sarjeta, onde ele nunca deveria ter saído, entendeu? Morreu lá no lugar dele, no lugar onde ele deveria estar, entendeu? E sobre a entidade, gente, que eu tô falando por camada, sobre a entidade que ela falou aqui, cara, quem conhece o mundo espiritual sabe que é isso, entendeu? Cara, você procura as energias que você quer trabalhar. E realmente, cara, tem alguns tipos de entidade, por isso que eu não quis falar o nome, porque tem muita gente que é intolerante, sabe? Mas, cara, quem trabalha sabe. Eu nunca frequentei assim, mas eu tenho um centro, né? Mas eu tenho colegas, amigos meus pessoais também que são da religião e eles me contam que, cara, é isso, cara. É a boca que tudo come, entendeu? Então é isso. É nu e cru. Você quer, eu vou fazer. Tá bom? Mas tem um preço. Mas é igual a entidade falou, igual é o segundo relato que a gente tem no canal. O primeiro foi sobre. Foi a mãe lá, se você não assistiu, é o Vivências episódio 3 se eu não me engano. Não, Penumbra, perdão, é o Penumbra episódio 2 onde conta isso. As pessoas querem brincar com a espiritualidade, entendeu? A espiritualidade falou, mano, ela é marmanja, por assim dizer, tá, moça do relato? Eu só tô tentando contextualizar aqui pra vocês. Ela é marmanja, ela é uma mulher formada. Então, todos nós que somos formados, nós temos pecados. Nenhum, eu tenho minha idade aqui, eu tenho 20 e poucos anos e eu vou falar que eu sou santinho. Não, todos nós temos pecados. Então, todos nós, com nossos pecados, temos vulnerabilidades para coisas ruins entrar em nossas vidas. Então, ele falou: Ó, você quer, você tá me pagando, você tá me alimentando para fazer isso. E eu vou fazer. Porém, eu não quero que você mexa com criança. O marido dela, beleza. Você quer ela para você, beleza. É um trabalho pesado, beleza. Mas eu tô aqui para comer. O que você tá me oferecendo, se você paga, eu faço. Entendeu? Mas aí a entidade ela entrou, ó, só não mexe com criança, que eu com criança eu não quero que você mexa. E o que aconteceu? Ele foi lá e mexeu com criança, procurou outro ser, eu não sei qual, que ela não relatou, eu nem vou ficar conjecturando aqui algum ser, porque eu não quero entrar nessa vertente, enfim. Conjurou outro ser lá na boca do cemitério, na Calunga, e foi isso, cara. E aí o ser aceitou a oferta e fez o que tinha que ser feito, segundo os pedidos do desgraçado do Caio, daqui da história, né, que é o nome trocado. E fez o que o cara pediu, entendeu? E é isso, cara, mas é que aquele ditado que eu falei no último relato.
Com a espiritualidade a gente não brinca, galera. A gente não brinca. O pessoal acha que a espiritualidade é igual eu e você, que às vezes o nego passa a perna na gente e a gente com o nosso coração bom não descobre. Mas a espiritualidade, enquanto você tá indo com o fubá, ela já tá voltando com o bolo. Seja ela de qualquer vertente religiosa, tá bom? Não tô falando de religião nenhuma específica, não. Qualquer uma. Ai, meu Deus, eu vou te prometer que se o senhor me dá tal coisa, eu vou te dar todo o meu salário. Você acha que Deus não tá vendo lá na frente? O que você vai fazer? Ah, eu vou lá no terreiro porque eu tô precisando de um emprego e quando me der eu vou fazer tal coisa, eu vou dar a minha oferenda. Você acha que a entidade não sabe que você não vai fazer? Mas só que ela deixa você brincar, porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas quando puxa o tapete, puxa de uma vez só, tá? Não é, ai meu Deus, fazendo carinho, não. Vai dando corda, mas quando puxa a corda também, fica até o couro das costas pra fora. Entendeu? Mas é isso, gente. Esse relato me deixou um pouco puto. Eu ia mandar os beijos pro pessoal agora no final do vídeo, mas eu decidi nem mandar nesse vídeo. Vou esperar um vídeo do Vivências Light, aí eu mando um beijo pra vocês, tá? Mas é isso. Ô moça do relato, ó. 1 milhão de beijos pra você, tá? 1 milhão de beijos. Eu não sei se é porque meu microfone às vezes corta o som de beijo, tá, gente? Eu não sei se ficou não. Mas só que 1 milhão de beijos pra você, tá? Que Deus, ou o que você acredite, o universo, as suas entidades, o que você acredite, conforte o seu coração. Porque eu sei, cara, que é igual você falou, você tá sobrevivendo, mas a cada dia o que você acredita te dá força pra viver melhor, tá ligado? Então eu tentei contar o seu relato com o maior respeito possível e eu te peço perdão pela minha indignação e por não ter conseguido contar de uma maneira tão melódica, tá bom? É porque, mano, essas coisas me deixam literalmente putos, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Então me perdoa, tá bom? Qualquer coisa, eu vou responder seu e-mail lá falando que contei sua história e tudo mais. E, gente, todo mundo que envia e-mail pra mim, eu falo depois, tá? Que eu contei antes de contar, ou depois de contar, eu falo, ó, eu contei sua história e tal. Inclusive, uma moça enviou um relato pra mim do Vivências Light. E moça, eu mandei a mensagem pra você falando que eu ia fazer que seu relato ia sair 9 horas da manhã e tudo mais, me perdoa. É porque teve uns problemas aqui e eu não consegui soltar. Mas ele é a parte 4 do Vivências. Eu já gravei a parte 3 e ele é a parte 4. Então pode ficar despreocupada, tá? Eu não esqueci do seu relato, não. E quando ele sair de verdade, eu falo pra você. Beleza? Gente, não esquece, tá? De curtir, compartilhar, comentar. E muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui. Principalmente meu clube da Luluzinha aí. Quem é, sabe quem é. E no próximo vídeo eu vou mandar um beijo pra vocês, tá bom, meninas? Vou mandar exclusivamente pra vocês e pro pessoal que comenta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse relato. Vou deixar um card aqui no final do vídeo com a playlist completa do Penumbra e também tem no primeiro link da descrição. E se você tiver um relato, manda pra gente, beleza? Um beijo, galera. Falou!